Olá! Nessa aula a gente vai ver o que é um prolabore. A gente vai ver a definição, né, e as suas características e posteriormente vamos lá no sistema da ProSys para ver como fazer o lançamento, contabilização e transmissão pelo e-social. Então, afinal de contas, o que é prolabore? O termo prolabore advém do latim e significa pelo trabalho. Essa expressão é utilizada para representar a remuneração recebida pelo sócio administrador pelo trabalho executado na empresa. Ou seja, o prolabore é uma espécie de salário pago ao sócio pela prestação dos seus serviços. O prolabore difere dos dividendos, pois este último tem relação direta com a divisão dos lucros da empresa e depende da participação de cada sócio no capital social, ou seja, os dividendos correspondem à remuneração pelo capital investido na empresa, enquanto o prolabore é a remuneração paga ao sócio responsável pela administração da empresa. Além disso, de acordo com a legislação trabalhista, o pagamento do prolabore também não se confunde com o salário, pois sobre essa remuneração não incide encargos como o FGTS ou outros diretos como o 13º salário e férias, ainda que exista a possibilidade desses benefícios serem negociados entre a empresa e o sócio. Então, resumindo, o prolabore é o salário do sócio e sobre esse salário incide algumas verbas, como o INSS e o imposto de renda, né, caso o valor esteja elegível ao imposto de renda de acordo com a tabela vigente. Tá? A gente tem uma outra situação, que é a distribuição de lucros ou dividendos, que a gente vai ver na próxima aula, que também é uma remuneração paga ao sócio, de forma muito mais barata, né, porque não incide imposto de renda, não incide INSS, por isso ela ser muito mais barata aí que o prolabore. No entanto, ela tem algumas regras e legislação específicas que a gente vai ver na próxima aula. Pagamento do prolabore é obrigatório? Para falarmos sobre este assunto, devo te explicar primeiramente que o sócio é um contribuinte individual e para que ele seja considerado um segurado obrigatório da Previdência Social, devem ser atendidas algumas condições. Temos o seguinte enunciado na linha F do inciso 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. 5. Como contribuinte individual. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Segundo a legislação previdenciária, para que o contribuinte individual seja qualificado como segurado obrigatório, é necessário que ele receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa. Então, aqui temos duas condições para essa obrigatoriedade. A primeira é que a pessoa física exerça uma atividade na empresa, seja um trabalhador. A segunda é que esta atividade seja remunerada. Assim, não será classificado como segurado obrigatório o sócio que não prestar serviços à empresa da qual é sócio. Isso pode ocorrer quando o sócio é apenas um investidor e recebe a distribuição de lucros. Outra situação é quando o sócio presta serviços, mas em virtude de dificuldades financeiras da empresa, ele não recebe qualquer remuneração. Então, com isso, a gente entende aí que o pagamento de prolabore não é obrigatório, né, desde que enquadrado nessas duas situações. Uma é que o sócio seja apenas um investidor, né, e não trabalhe, não preste serviços individual na empresa, né? E outra situação é que a empresa tenha tido prejuízo, não tenha tido condições de pagar o prolabore do sócio. Tá? Quando é o momento para pagamento de prolabore? Esse mesmo entendimento é utilizado quanto à obrigatoriedade do pagamento do prolabore. A empresa deve pagar prolabore ao sócio se forem cumpridas pelo menos uma das condições mencionadas, que é o sócio prestar serviço à empresa ou a atividade executada ser remunerada.
Cabe destacar que não será cabível situações em que a retribuição pelo trabalho é maquiada como antecipação de lucros paga mensalmente ou em qualquer outra periodicidade. É importante ressaltar que, por mais que a lei não estabeleça diretamente a obrigatoriedade do pagamento do prolabore, ou mesmo a sua periodicidade, se existir a prestação do serviço e o pagamento mensal ao sócio, é fundamental que essa remuneração seja registrada como prolabore. Então fique atento, atribuir denominações diversas como adiantamentos de lucros ou qualquer outro título pode resultar em riscos para a empresa. O motivo é que há incidência tributária sobre o prolabore, como a contribuição previdenciária e o imposto de renda. Em virtude disso, algumas empresas, ao invés de pagar o prolabore, realizam adiantamentos de lucro de forma disfarçada, tentando se esquivar da carga tributária. Então, o pagamento de prolabore, se ocorrer a prestação de serviços por parte do sócio, né, e houver essa prestação de serviço, essa remuneração ela tem que ser realizada na configuração correta, né, e serem recolhidos os respectivos encargos, INSS e imposto de renda. É expressamente proibido você remunerar o sócio 100% como distribuição de lucros, se esquivando aí, né, do imposto de renda e do INSS de forma caracterizando aí uma evasão fiscal, tá? Que aí, inclusive, a empresa fica sujeita a autuações. E, por fim, a contribuição previdenciária sobre prolabore. No tocante à contribuição previdenciária, o Regulamento da Previdência Social, decreto número 3.048 de 99, esclarece que, artigo 201, parágrafo 5º, no caso de sociedade civil de prestação de serviços profissionais relativos ao exercício de profissões legalmente regulamentadas, a contribuição da empresa referente aos segurados a que se referem as alíneas G a I do inciso 5 do artigo 9º, observado o disposto no artigo 225 e legislação específica, será de 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência de seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa. Ou 2, os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício. O inciso 1 traz a regra que a remuneração a título de prolabore deve ser registrada regularmente na contabilidade. Já o inciso 2 esclarece que terá incidência tributária a antecipação de lucro que não possua qualquer discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou se ainda não tiver sido apurado o lucro por meio de demonstração do resultado do exercício. Portanto, a discriminação dos valores pagos aos sócios é fundamental em termos tributários. E para fins previdenciários, não se pode tratar todo o montante pago ao sócio como distribuição de lucros, uma vez que parte dos valores pagos terá natureza jurídica de retribuição pelo trabalho executado, sujeito, assim, à incidência da contribuição previdenciária. Então, com isso, a gente consolida o entendimento, né, com relação à incidência de INSS sobre o prolabore. E agora a gente vai lá no sistema da Procis ver como fazer o lançamento dessa rúbrica aí para o sócio. Bem, então aqui no sistema da Procis, o módulo folha de pagamento, primeiramente eu vou abrir aqui o cadastro aqui do sócio. Então a gente tem o sócio aqui da empresa modelo. Vou vir aqui no salário. O salário mensal dele está configurado como R$5.000. Então vamos fechar aqui. E aí na opção Rolerite, eu vou trocar aqui o do funcionário para o sócio principal. Sócio principal, vou clicar aqui em calcular. E aí automaticamente o sistema ele já faz o lançamento aqui do prolabore, o INSS sobre o prolabore, INSS de 11%, uma vez que a empresa é uma empresa mercantil, e o imposto de renda, né? Lembrando que sobre o prolabore incide essas rúbricas, né? E naturalmente uma renda de 5.000 não está isento a imposto de renda, e aí o sistema ele já aplica aqui a alíquota correspondente, tá? Cabe ressaltar que na prática a maioria dos sócios coloca um prolabore como o valor de um salário mínimo, né? Para não ter incidência de imposto de renda, e o restante vai como distribuição de lucros.
Tá? Só que para fazer a distribuição de lucros tem algumas regras específicas, uma legislação específica, inclusive, que a gente vai ver na aula que vem. E aí você fazer o pagamento do Prolabore como um salário mínimo e o restante como distribuição de lucros já evita que o sócio ele pague imposto de renda e a contribuição junto ao INSS também é bem menor. Tá? E aí só reforçando, né, que Prolabore não incide FGTS, não tem férias, não tem essas rúbricas que são pagas ao trabalhador assalariado. E aí se você quiser, você também pode fazer a impressão aqui do Prolabore aqui do sócio. Você tem o mesmo padrão aqui, né, com os dados da empresa, dados do sócio e as rúbricas de pagamento. E aí, para finalizar, né, após você fazer o lançamento do Prolabore, o Prolabore também é um evento periódico, e aí você tem que fazer a transmissão lá pelo e-social. Tá? Então você vem aqui em integração e-social, integração e-social. E aqui no e-social, você vem aqui, você tem o evento S2300, que é trabalhador sem vínculo de emprego / estatutário. E aí o Prolabore ele entra aqui nesse evento. E aí você faz a sua respectiva transmissão, assim como os outros eventos aí que estiverem pendentes. Então o Prolabore é uma remuneração ao sócio em que incide INSS e imposto de renda, mas que é possível, através da distribuição de lucros, você evitar que o sócio da empresa pague impostos a mais aí, de forma legal, com base na legislação vigente. E por fim, aí, após você fazer o lançamento do Prolabore, você tem que fazer a sua transmissão pelo e-social. Então finalizo essa aula por aqui, espero que tenha ficado claro aí o conceito de Prolabore. Um forte abraço e até a próxima.